CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Muito boa noite a todos. Boa quarta-feira, hoje dia 4 de novembro do ano de 2020, se aproximando aí o final do ano. É muita alegria estar aqui novamente com vocês nessa live, hoje dando seguimento às nossas lives do Livro dos Espíritos. Bem, como é de costume, eu peço sempre a vocês que deixem um copinho com água, tá? Um copinho com água, para que a gente possa, no decurso da reunião, né, dessa reunião pública que está em forma de live, fluidificar essa água para bebê-la no término da reunião, ou uma garrafinha para beber no decorrer da semana. E, como de costume também, eu vou chamar a Nízia Maria para abrir a nossa reunião com uma música. Boa noite, Nízia. Tudo bem, querida? Nízia, você está sem som, Nízia. Ô, Nízia, você está sem som. A Nízia está sem som, a Selma caiu. Nízia. Nízia. Ô, Nízia. Alguém poderia me dar um retorno se meu som está saindo? Rosângela, Ismael, Newton, Clara, Cátia, Clarice, Kelly. Alguém pode me dar um retorno aí se eu tenho áudio? Porque a Nízia... o Éder disse que eu tenho áudio. A Nízia está sem áudio, não está me ouvindo e a Selma caiu. Nízia. Gente, que loucura. Ela só vai olhar para o monitor dela quando ela acabar de tocar. Enquanto ela estiver tocando, ela não vai olhar para o... Nízia, tá sem áudio. Áudio. Daqui eu não consegui botar seu áudio. Ó, a Selma voltou. A Selma chegou. Já terminou sua música? Nem vi. Não, ela ficou sem áudio. Você caiu, ela ficou sem áudio. E eu entrei e fiquei aqui conversando com o pessoal até ela parar de tocar. Pronto, deu tilt aí. Não, Nilza, no teu monitor, teu áudio. Vamos fazer o seguinte, Nízia, vamos dar prosseguimento, e aí, no fechamento, a gente tenta de novo, né? Para ela tocar a música. Selma, só aguarda um minutinho eu trocar minha tela aqui antes de você me pedir a página. Me dá uns 5. Isso. Lembrando a todos que a biblioteca da CEIP
está em plena atividade, basta fazer um agendamento com uma de nós, Kátia, a mim, ou ao trabalhador da casa que tem a sua chave, né, própria da biblioteca, para que possa abrir e vocês consultarem os livros e levarem para casa. Bem, gente, a página que nos coube para a preparação dos trabalhos da casa de hoje, do livro Agenda Cristã, pelo espírito de André Luiz, é o número 12, Ajude Sempre. A página diz o seguinte: diante da noite, não acuse as trevas. Aprenda a fazer lume, aprenda a fazer luz. Em vão condenará você o pântano. Ajude-o a purificar-se. No caminho pedregoso, não atire calhaus nos outros. Quer dizer, não atire pedra nos outros. Transforme as pedras, os calhaus, em obras úteis. Não amaldiçoe o vozerio alheio. Ensine alguma lição proveitosa com o seu silêncio. Faz o seu silêncio. Não se junte ao vozerio, né, alheio. Não adote a incerteza perante as situações difíceis. Enfrente-as com a consciência limpa. Debalde, quer dizer, inutilmente, em vão, censurará você o espinheiro. Remova-o com bondade. Isso é muito importante. A gente lembrar que a gente tem que remover com bondade e não usando a força para remover o espinheiro. Não critique o terreno sáfaro, quer dizer, o terreno infértil, improdutivo. Ao invés disso, dê-lhe adubo, fertilize. Quando tivermos uma roda de amigos, se alguém estiver falando mal de alguém, se a gente não puder falar nada de bom, então vamos nos silenciar. Se pudermos falar, melhor ainda. Vamos falar coisas boas para ver se a gente ameniza, suaviza a vibração negativa do momento, né? Não pronuncie mais palavras contra o deserto. Auxilie a cavar um poço sobre a areia escaldante. Não é vantagem desaprovar onde todos desaprovaram. Ampare o seu irmão com a boa palavra. É sempre fácil observar o mal e identificá-lo. Entretanto, o que o Cristo espera de nós outros, é a descoberta e o cultivo do bem para que o divino amor seja glorificado. Então, que possamos dar ao Mestre Jesus o que ele espera de nós, ou pelo menos mostrar o sincero desejo, a sincera intenção de mostrar a ele o melhor de nós. Então, que vamos fazer a nossa prece nesse momento e levar as nossas mentes, os nossos pensamentos a Jesus, Mestre querido, que ele possa nos abençoar nessa noite de quarta-feira, para que possamos ouvir os ensinamentos e que eles possam adentrar as nossas almas, ter um valor maior do que apenas sons e letras, mas que eles se transformem em sentimentos em nós, para que possamos nos modificar, nos transformar, e assim, quando estivermos transformados, o mundo à nossa volta se transformará. Dai-nos força, Jesus, dai-nos força para continuar a nossa jornada desse aprendizado tão importante para o nosso espírito, para que a nossa reencarnação presente seja valorosa, para que no desprendimento, quando abandonarmos a matéria e o vaso físico, não nos arrependamos de não termos aproveitado mais uma oportunidade de vir à Terra
nesse planeta escola para aprender, para resgatar, saldar nossas dívidas e auxiliar o nosso próximo. Ajude-nos a construir um mundo melhor. Pedimos também pela paz mundial, pela paz interior de todos os encarnados no mundo. Obrigada, Jesus, graças a Deus. Graças a Deus, então, hoje, como eu falei para vocês, vamos dar continuidade ao Livro dos Espíritos, com o capítulo 10 ao 13, e o tema é Atributos da Divindade, né? São vários módulos que nós vamos estar apresentando aí no decorrer das lives dessas quartas-feiras, de 7h30 às 8h30 da noite. E hoje, então, o nosso convidado é uma pessoa muito querida nossa, muito conhecida pessoalmente, e estamos no convívio dela agora através da live. Eu convido, então, nosso querido amigo Éder. Boa noite, Selma. Tudo bem? Boa noite, Éder. Tudo bom com você? Tudo, graças a Deus. Graças a Deus, né? Então, eu vou deixar você aí com as pessoas que estão nos assistindo, para que elas possam se nutrir do aprendizado, né? Os nossos espíritos possam se nutrir desse aprendizado que o Livro dos Espíritos sempre nos oferece. Muito obrigada. Tá certo. Bom, boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa estar junto a todos nós nesse momento, nesse encontro de paz, luz e esclarecimento. Então, a pedido da casa, nós vamos dar continuação ao estudo que teve início semana passada sobre os atributos da divindade. Porém, eu gostaria, se me permitirem, antes da gente entrar propriamente nas perguntas, fazermos uma breve repescagem, até para que a gente possa recapitular o estudo que nós vamos fazer, para que os amigos possam refrescar a ideia. Então, a pergunta número 1, ela trata de um item central. O que é Deus? Vejam que a Kardec, ele não se preocupou em quem é Deus, mas o que é Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E, por ser uma inteligência suprema e a causa primária, muitas das vezes nós não conseguimos dimensionar quem seja ou que seja Deus. Uma força, uma inteligência suprema, criadora de todo o universo, de todo o cosmos, e a nossa capacidade mental, ela está além, muito além, de nós compreendermos Deus. Por isso que, em alguns momentos, nós confundimos a ideia de Deus e do infinito. Deus e o infinito seriam as mesmas coisas? É óbvio que não. Deus criou o universo. E Deus, ele já existia antes da criação do próprio universo. Nós não temos palavras, nós temos um problema de pobreza de linguagem muito grande, e a nossa capacidade mental, ela não nos permite entender Deus na sua natureza. Segundo alguns companheiros espirituais, o Cristo teve a oportunidade de ver Deus, ou entender, ou senti-lo, porque são sentidos que muitas das vezes nós não utilizamos e que, para compreender algo de tamanha grandeza, não é pelo raciocínio lógico que nós vamos interpretar ou explicar a existência de Deus. E o homem, ele tem um defeito, talvez seja uma tendência natural. O homem confunde, muitas das vezes, e exige uma prova da existência de Deus. A maior prova que nós podemos dar da existência de Deus é a própria natureza, ou a nossa existência.
Porque nós, se trazemos no cerne de cada um de nós as leis morais da vida, é porque o nosso Criador colocou no nosso cerne essas leis. E o mais interessante é que, como não somos matéria, somos espírito, imortais, que vamos sobreviver à morte desse corpo físico, que estamos presos a ele ou ancorados a ele, nós vamos continuar existindo após a morte física do corpo. Então, a maior prova da existência de Deus está na nossa consciência, na consciência cósmica universal, a qual fazemos parte como criação de Deus. Porém, o homem, ele às vezes sente uma necessidade muito grande de materializar a prova da existência de Deus. Quando Neil Armstrong foi à Lua em 69, no dia 20 de julho de 69, boa parte do planeta estava preso na tela da televisão vendo Neil Armstrong descendo daquele módulo lunar. Aquela situação, para muitos, é a prova da existência de Deus. Mas nós, a natureza que nos cerca, a vida que surge num corpo orgânico, e nós, muitas das vezes, procuramos provar que a existência da vida está na matéria e descobrimos que não está. Em plena Idade Moderna, os cientistas, os pesquisadores, antes mesmo do iluminismo, o homem procurava provar que a vida estava dentro do organismo físico. E depois eles descobrem, fazendo pesquisas, dissecando cadáveres, que o que dava a vida, a matéria inanimada, é um princípio inteligente que só pode ser obra do Criador. E se nós trazemos no âmago de cada um de nós a certeza que uma força toda poderosa nos guia, é porque Deus colocou na nossa consciência. Embora a gente, muitas das vezes, alguns cientistas, né, eles querem provar a existência de Deus. E alguns pesquisadores querem conseguir, através de experimentações, conseguir criar a matéria. Por quê? Porque é uma preocupação de entender o princípio inteligente. Como que o princípio inteligente consegue dar vida a um corpo inanimado? Como que após a morte do corpo físico, o princípio inteligente que dava vida a esse corpo físico, que animava esse corpo físico, ele continua existindo? É exatamente da pergunta 4 até a pergunta 9 a grande prova da existência da vida após a morte do corpo físico. Quando o homem questiona a existência de Deus, ele muitas das vezes se pergunta: para onde eu vou quando o meu corpo orgânico morrer? Eu volto para onde? Para o éter? Eu volto para um universo? Eu volto para esse todo da criação? Não, eu continuo existindo como eu existia antes. Deus me ofereceu a oportunidade de reencarnar através de um corpo físico. E eu, na condição de espírito imortal, me liguei a uma célula e passei a dar vida diferente a essa célula. E essa célula se multiplicou. E o corpo orgânico que se formou, se multiplicando, nada mais foi do que uma projeção do meu perispírito. Então, essa parte é interessante porque ela ajuda a compreender que nós somos parte da criação. Deus, ele vai criar o homem à sua semelhança. Quando nós falamos semelhança, semelhança espiritual.
Por isso que, se nós tivermos a fé necessária, nós vamos conseguir mover uma montanha. Mas, atualmente, a nossa fé não chega a um grão de mostarda, não é verdade? A grande dificuldade do homem em compreender a natureza íntima de Deus é uma questão, se eu posso dizer, uma questão de dimensão. Voltando àquele exemplo do homem quando chegou à Lua, nós podemos observar que todos os astronautas que foram à Lua, eles voltaram assim meio confusos, se nós podemos dizer. A cabeça humana, as dimensões do cérebro humano não estão preparadas para compreender a grandeza do universo. Então, a gente observou, no estudo que tivemos oportunidade de acompanhar, que todos os astronautas que viajaram e foram até a Lua, eles voltaram vendo a obra da criação de uma forma completamente diferente. Chico Xavier, uma vez conversando com Emmanuel, pediu a Emmanuel que ele gostaria de ir com Emmanuel além do planeta Terra, além da própria atmosfera terrestre. Ele gostaria de ver a Terra do espaço. E Emmanuel vai atender à vontade do Chico. Convida o Chico. E, à noite, em desdobramento, o Chico sai do corpo e Emmanuel leva. E, à medida que Emmanuel vai se afastando do planeta Terra, Chico, na condição espiritual, começa a tremer de medo. Segundo o próprio Chico nos contou. A coisa chega a um tal ponto que, quando eles estavam na atmosfera e Chico visualizando o planeta na grandeza daquela esfera azul, como Valentina Tereshkova falou, né, a Terra é azul, que era uma cosmonauta soviética, Chico ficou com medo e pediu a Emmanuel para voltar. E rapidamente Chico volta e se esconde no corpo físico, porque a dimensão do mundo, do espaço, do universo, agride a nossa concepção mental. Tanto é que, muitas das vezes, os próprios espíritos, já em desdobramento ou desencarnados, eles têm uma dificuldade muito grande de lidar com a questão do universo. Porque, digamos que no mundo em que nós vivemos, nós temos 3 dimensões. E no plano espiritual, nós vamos ter a 4ª dimensão, a 5ª dimensão. O indivíduo atravessa uma parede. Quem teve a oportunidade de ver aquele filme Ghost, existem dimensões fora da matéria que, na matéria, nós não temos como explicar. Então, como é que nós vamos falar da natureza íntima de Deus se nos falta sentido para isso? O Deus que nós compreendemos é o Deus que, historicamente, os nossos avós e os nossos bisavós contam, os livros de história contam um velho barbado sentado num trono no alto de uma grande montanha, ou um ser supremo, criador do céu e da terra. Agora, por uma questão, talvez, de nós sentirmos a necessidade de materializarmos a figura de Deus, a gente vê Deus como um homem que criou tudo, criou o universo. E dentro da visão, digamos assim, cristã, católica, cultural, que foi feita sob a criação do universo, que é uma visão histórica de que Deus fez o mundo em 7 dias. Nós respeitamos a visão do catolicismo, mas a gente percebe claramente que existe uma mitologia da criação, que Deus criou o universo, depois Deus criou os planetas, e dentro desse processo a gente precisou trazer para a nossa dimensão, para a nossa realidade, o princípio da criação. Tanto é que alguns pesquisadores, alguns cientistas, chegam até a admitir uma relação entre os dias da criação e as eras do período
que antecede o surgimento do homem. Quando surgiu, o planeta esfriou, quando surgiu a camada, a crosta da Terra, quando a vida vai surgir na água e a vida vai passar para a Terra. O homem teve a necessidade de trazer para uma coisa mais tangível para ele. Por quê? Porque fica muito difícil imaginar um Deus que está além da nossa capacidade de compreensão, mas um Deus que tem uma onipresença e uma onisciência tão grande que ele está aqui ao nosso lado por intermédio dos seus prepostos de luz, que são os espíritos que nos guardam, que nos acompanham, que nos orientam. Então, às vezes, a cabeça do ser humano fica difícil. Se para determinados espíritos, nós sabemos disso, o indivíduo desencarna, volta para o plano espiritual e torna a reencarnar, sem se dar conta que ele esteve na espiritualidade entre uma encarnação e outra. Durante esse período, entre uma encarnação e outra, ele esteve na erraticidade. Ele tem a sensação que teve um sonho. A gente vê relatos, principalmente em André Luiz, no livro Os Mensageiros, se não me engano, onde Alfredo, em Campos da Paz, tem uma grande quantidade de espíritos ali, albergados, que eles acham que estão em quarentena, numa clínica de reabilitação, que estão confinados, que estão isolados. E esses espíritos são recambiados, se o termo é esse, ou encaminhados para reencarnar, e eles não se deram conta de jeito nenhum que estiveram no plano espiritual. Já não acontece com outros que têm oportunidade de despertar, de perceber que estão no plano espiritual, têm a oportunidade de estudar, têm a oportunidade de se melhorar, têm a oportunidade, inclusive, de programar uma nova encarnação. E visualizam, acreditam porque percebem claramente que a morte foi apenas o desligamento do corpo físico. Olha, eu sei que pode parecer até um pensamento pretensioso da minha parte, mas tem gente que ainda não acredita que o homem foi à Lua, não acredita que nós lançamos, o planeta Terra lançou vários satélites que já saíram da órbita do sistema solar. Alguns não acreditam, mas os chineses já estão na Lua, no lado oculto da Lua. Até podemos fazer uma brincadeira dizendo que os chineses estão em todas as partes do planeta Terra e agora já estão até na Lua, né? De uma forma até na brincadeira, mas é uma verdade, é uma visão muito ampla. E para que a gente possa ter essa visão tridimensional da realidade, às vezes a gente tem que se desprender um pouco dos valores materiais que estamos presos. E quando a gente tem a chance de estudar, quando a gente tem a chance de fazer uma comparação em torno de pesquisa, a gente entende que a ideia do mistério da divindade, ela será um dia revelado. Mas a revelação está muito além da nossa compreensão normal. Quando, às vezes, estudando André Luiz conversando com aqueles companheiros, Silas, Hilário e outros, e procura se informar um pouco mais, como, por exemplo, da alimentação dos espíritos, uma coisa simples. Alimentação dos espíritos. Os espíritos se alimentam. André Luiz fala a respeito disso. Mas ele diz claramente, existem questões espirituais que estão além do entendimento normal do homem comum. Para que a gente possa compreender determinadas coisas, teríamos que ter uma visão tridimensional da realidade, uma visão ampliada. Nós teríamos que ampliar a nossa capacidade de percepção a ponto de ver coisas que até não vamos entender muito. Nós vamos olhar, vamos ver, mas não vamos saber o que estamos vendo. Por quê? Porque as informações elas estarão
além da compreensão do nosso entendimento. E alguns filmes de ficção, eles procuram nos mostrar isso. Mas o homem procura, através da pesquisa, do estudo, do entendimento, tentar aproximar-se de Deus. Porém, as obras doutrinárias que temos a oportunidade de pesquisar mostram que nós não vamos nos aproximar de Deus através de um estudo sistematizado e nos intelectualizarmos. Nós vamos nos aproximar de Deus através do coração, através do sentimento. Aí sim é que nós vamos perceber a presença do Criador por intermédio dos seus prepostos de luz. É lógico que aqui Kardec procurava fazer um estudo sistematizado, e ele procura mostrar que a inferioridade das faculdades do homem, tá? Porque nós só temos, ao nosso sentido, 7 faculdades, 6 melhor, né? Porém, quando nós falamos que existe uma faculdade extra, que seria a 7ª faculdade, que é a faculdade de percepção, tá? Faculdade de percepção através do estado da matéria luminoso. Porque muitas das vezes as pessoas falam da matéria no estado sólido, líquido, gasoso. Porém, existem outros estados da matéria. E esses outros estados da matéria, como o estado de sublimação da matéria, que a matéria sólida ela vai se sublimando e vira gás, nós vamos ter um outro estado da matéria, que é o estado radiante. Esse estado radiante é falado por André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, para nós entendermos que, para compreendermos determinadas coisas que se passam no mundo espiritual, teremos que ter um conhecimento que as limitações desse corpo físico que somos possuidores não nos permite ver. E um exemplo para os amigos eu posso citar no livro Memórias de um Suicida, quando Camilo Castelo Branco, em uma caravana, chega à Terra porque eles precisavam trazer companheiros para passarem pelo um trabalho de uma mesa mediúnica. Espíritos que haviam sido socorridos, né, do umbral do Vale dos Suicidas, mas esses espíritos, apesar de serem auxiliados, estavam vivendo um momento tão difícil que eles precisavam, através do choque anímico, recobrar e perceber o que estava acontecendo. Eles não conseguiam sair daquele looping temporal, se eu posso dizer assim, do choque da forma violenta com que desencarnaram. Até aí, tudo bem. Mas Camilo Castelo Branco, na hora da reunião pública, aonde o espírito estava sendo ajudado, ele percebe algo a mais, que naquele momento, ele, na condição espiritual, junto com os outros, não tinham condições de perceber, porque as suas faculdades mediúnicas não estavam aguçadas o suficiente. Então, Camilo Castelo Branco faz uma prece e pede aos dirigentes da colônia para permitirem, nem que fosse por um minuto, que eles pudessem, ou ele pudesse perceber o que se passava, porque ele notava de uma maneira muito sutil que algo acontecia além de toda aquela sala onde eles se encontravam. E uma voz que todos escutam, de autorização para que não apenas Camilo Castelo Branco, mas os outros também pudessem ver. E aí, numa fração de alguns minutos, eles percebem que havia um grupo de anciões em outro plano vibratório, em prece, em torno de uma mesa, concentrados, vibrando. Ou seja, havia nos bastidores daquela casa espírita uma retaguarda espiritual, aonde aqueles anciões estavam auxiliando os médiuns, para que os médiuns realizassem o trabalho naquela reunião. Mas o Camilo Castelo Branco
não tinha condições de ver. Ele não tinha elevação moral e ele precisou pedir aos dirigentes do Hospital Maria de Nazaré a oportunidade de ver o que estava acontecendo, porque ele percebe, mas não consegue ver. No próprio livro, Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, quando André Luiz visita alguns centros espíritas, ele observa que os médiuns que estão na reunião mediúnica, na reunião de desobsessão, como desejarem, cada médium, devido à sua evolução espiritual, à sua evolução mediúnica, percebe num grau diferente os fenômenos que acontecem nos bastidores da reunião. Então, com base nisso, nós podemos até dizer o seguinte, que para compreendermos determinadas questões ou para termos um alcance de entendimento da natureza íntima, não só de Deus, mas dos espíritos, nós precisamos desenvolver faculdades que ainda não possuímos, faculdades que nos elevem acima da matéria bruta através das forças do pensamento. Vejam, forças do pensamento. André Luiz, nos seus livros, na série No Mundo Espiritual, nos conta que, em alguns momentos, os espíritos são reunidos em assembleias, pois companheiros de esferas muito elevadas vão se materializar para poder transmitir conhecimento. Porém, esses espíritos estão tão sublimados, tão quintessenciados, que eles não podem aparecer naquele ambiente. E vejam que não é o ambiente da Terra, é o ambiente de uma colônia espiritual já com determinada elevação de cunho moral, de ordem moral. E para isso existe uma espécie de uma grande campândula de vidro que é colocada como uma ampola de vidro grande, parecida com essa que a gente vê em loja, que vende imagens. Você coloca a imagem e coloca aquela campândula de vidro, né? Para que a imagem fique dentro da campândula de vidro. Então, dentro dessa campândula de vidro, o espírito que vem de esferas muito elevadas vai se materializar, utilizando o fluido vital dos encarnados e também a energia do ambiente produzida pelos desencarnados. Então, de repente, no momento da prece, aquela campândula de vidro começa a ficar toda esfumaçada e surge exatamente como num processo de materialização. Quem já teve chance de ver as fotos de Peixotinho sobre as materializações é algo parecido. O ectoplasma se junta e se forma um espírito dentro da campândula, que vai se comunicar com eles. Aí nós poderíamos até perguntar, e por que ele não sai dali? Porque ele se materializa ali como um holograma. Mas esse espírito se encontra numa esfera tão elevada que talvez levaria anos para que ele pudesse adensar o seu perispírito a ponto de poder estar no mesmo patamar daquele grupo. Por aí os amigos fazem ideia do tempo que o Cristo levou para poder adensar seu perispírito e reencarnar na Terra. Alguns companheiros falam na faixa de mais de 500 anos, em que o Cristo, que nós conhecemos como Jesus, ele se preparou homeopaticamente, porque ele já se encontrava num patamar tão elevado, porque, segundo dizem os espíritos, Jesus, para ficar mais fácil, ele estava no momento da criação do planeta Terra. Ele foi um dos responsáveis, é o nosso grande governador, que já existia, junto com outros espíritos crísticos, de patamar muito elevado. E ele se dispôs, como governador do planeta, vir em pessoa nos dar um grande exemplo. Para isso,
A diferença vibratória era tão grande, ele é um espírito tão elevado, tão sublimado, que ele levou 500, 600 anos, se bobear mais, para se adensar a ponto de poder, através de um útero de uma mulher orgânico, reencarnar na Terra. Aí a gente pensa assim, puxa vida, mas é alguma coisa que vai além da nossa capacidade de compreensão. Por que ele não se materializou? Pela diferença vibratória. Então, quando os astrônomos ficam naqueles telescópios, olhando os astros, os buracos negros, olhando a Via Láctea, sabem que nós somos um ponto no universo. Um pontinho no universo tão insignificante, e a gente está querendo entender a grandeza do Pai Eterno, responsável pela criação de todo o universo. Mas não esqueçam, da pergunta 4 à pergunta 9, o Espírito da Verdade ele procurou enfatizar de uma maneira bastante veemente de que, quando nós questionamos a existência de Deus, nós estamos questionando a nossa existência como seres eternos. É aí que a gente vai perceber a ambiguidade que essas perguntas elas ocultam. Mas que tipo de ambiguidade? Nós não somos matéria, nós somos espíritos. Só que Kardec colocou isso porque o homem, na condição material, ele ia ler a pergunta. A pergunta era voltada para ele, enquanto espírito imortal. Ou seja, eu, como espírito imortal, que ocupo um corpo físico, eu sou matéria ou sou espírito? Por que eu sou espírito? Porque a minha capacidade de pensamento, as minhas ideias, o sentimento da existência de um ser supremo universal não está no corpo. Está aonde? Está em mim, que sou um espírito imortal. Isso é uma coisa realmente bastante delicada, porque para que o indivíduo dê entendimento de alcance, a gente precisa ler, reler, tornar a entender, porque às vezes quando a gente vê, pensem que a luz do sol leva tantos minutos para se deslocar e chegar na Terra, a velocidade da luz do sol para atingir o extremo do sistema solar leva dias, horas. Então a gente fica pensando assim, caramba, as dimensões do sistema solar, elas são muito maiores do que a nossa capacidade de compreensão. A nossa mente, ela entende o que seja milímetro, centímetro, metro, peso, quilo. Essas medidas de peso, medida líquido, 1 litro. Essas medidas de peso, medida de líquido, medida de espaço, que nós compreendemos, são as medidas que permitem a nossa compreensão e o nosso entendimento. Quando nós falamos em anos-luz de viagem, que o indivíduo viaja não sei quantos anos à velocidade da luz, isso é uma coisa que foge um pouco à nossa compreensão. E, às vezes, para entender Deus, a gente precisa deixar de lado o conhecimento convencional. Como que o homem quer entender o Criador que está em toda parte, se ele não consegue amar o próximo que está ali ao lado? Principalmente no momento de pandemia como esse, onde muitas das vezes a gente passa e vê a grande quantidade de moradores de rua numa cidade como Rio de Janeiro, São Paulo, não precisa dar mais exemplo. E a gente, às vezes, tem dificuldade de lidar com isso. Como é que eu vou compreender a existência de um ser eterno e universal se eu não consigo aceitar que determinadas pessoas vivam embaixo das marquises, dos viadutos, e eu não me disponho a meter a mão no bolso para ajudar a comprar uma quentinha para alguém que tem fome?
Então, às vezes, a gente precisa rever a importância ou o peso do valor que nós estamos estudando, para que eu possa entender esse ser soberano e supremo. Eu preciso, muitas das vezes, abrir meu coração e entendê-lo pela via do amor, pela via da necessidade do próximo, quando muitas das vezes, numa reunião de desobsessão, numa reunião mediúnica, a gente percebe a presença de companheiros que desencarnaram e passaram um século presos a uma dificuldade. E se esses companheiros elevassem um pensamento em prece, poderiam ser ajudados. André Luiz, que todos nós conhecemos, permaneceu 8 anos no umbral. Poxa, mas André Luiz, um médico tão famoso, responsável pela descoberta da doença de Chagas, a cura pela doença de Chagas, até porque nós hoje sabemos que foi Carlos Chagas, André Luiz, Chico Xavier nos revelou isso. Por que ele precisou disso tudo? Porque faltava a ele, muito mais do que o conhecimento científico, faltava a ele um conhecimento de ordem moral da vida. A gente observa que alguns espíritos que desencarnam em muito sofrimento, mas têm o coração aberto, disposto a trabalhar, disposto a ajudar, não estão preocupados em filosofar, eles estão preocupados em ser úteis. Nós estudamos porque o Espírito da Verdade legou a Kardec todo o conhecimento para que o homem pudesse se reeducar. Nós estamos nos reeducando e todo o conhecimento do Livro dos Espíritos é para que a gente faça uma releitura do que nós entendemos pelo ser criador supremo de tudo. Deus está além da nossa compreensão, assim como o próprio universo. O início e o fim do universo estão além. Então, se me perguntam, Deus é eterno? Sim, ele já existia muito antes da criação do próprio universo, porque ele criou o universo. Mas aí a gente vai entrar no meandro de determinadas questões, muito parecida com aquela que vira essa dialética do ovo e da galinha, né? Todo mundo conhece. O que surgiu primeiro, o ovo ou a galinha? Os gregos na antiguidade, eles usavam a filosofia dialética para refletirmos em cima disso. Platão, Aristóteles, tinham muito esse tipo de dialética. Penso, logo existo. Se eu existo, é porque eu tenho uma capacidade de pensar. Então, a grande dúvida do homem é que se após a morte do corpo físico, eu continuarei com a minha capacidade de pensar. E eu vou continuar. Por quê? Porque eu não sou matéria, eu sou espírito. Então, a capacidade de pensar que eu tenho hoje, eu já a tinha antes de reencarnar. E os espíritos perceberam isso, porque Platão dizia que o homem nasce, morre e torna a nascer. Como é que, naquela época, era possível um homem revelar um conhecimento desse? Porque havia uma capacidade extrasensorial que permitia a ele ver além da própria matéria física, assim como os médiuns. Então, para nós entendermos a natureza espiritual e de um espírito amigo, nós temos que ter uma faculdade de percepção que nos permita, como naquele filme Ghost, e muita gente viu, naquele filme Os Outros, naquele filme Sexto Sentido, perceber além da matéria grosseira, perceber as coisas. No filme O Sexto Sentido é um exemplo perfeito, em que o menino, ele via o psicólogo, e o psicólogo atendia o garoto, mas o psicólogo demorou muito tempo a perceber que já tinha desencarnado. E o garoto precisou
dar uma ajudazinha ao psicólogo, porque ele havia desencarnado, ele achava estranho a sua vida, mas ele não havia percebido que ele já tinha partido, ou seja, ele havia se desligado do seu corpo físico. E essa capacidade de percepção que nós, infelizmente, não desenvolvemos, que a escola poderia, através de atividades lúdicas, procurar ensinar, procurar mostrar, para que os jovens pudessem desenvolver uma potencialidade, e essa potencialidade fazer com que a gente percebesse a existência de Deus. Aonde? Na natureza, na vida, nos pássaros. O homem, devido à sua dificuldade de percepção, à sua inferioridade de ordem moral, ele retarda a evolução do planeta. Nós tivemos aí 2 filmes, os companheiros devem ter lembrança, O Dia que a Terra Parou. Esse filme é perfeito, aonde espíritos vindos de um outro orbe na condição de ETs, eles resolvem dar um choque de realidade no planeta Terra, porque eles descobrem que o homem estava destruindo o próprio planeta pela sua inferioridade do senso moral, e resolvem interferir de maneira a deixar que o planeta seguisse seu curso sozinho, sem a nossa presença. Deus não permitiria isso em momento algum, porque a Terra é uma grande escola, como a Selma falou, uma grande escola onde as pessoas estão aprendendo através do sofrimento, através da dor. E nós temos uma opção, podemos aprender através do amor, mas, infelizmente, poucos se dão conta disso. E pelo que a gente vem observando, a transição do planeta de provas e expiações para o planeta de regeneração, que muitos anseiam, vai demorar. E Chico já havia alertado isso, Chico Xavier nos disse, vai demorar. E a gente está vendo, a gente está constatando a grande demora que vai acontecer nessa transição planetária por culpa nossa. Coletivamente, nós somos os responsáveis, estamos marcando passo na nossa evolução moral. Porque o que adianta ter chegado à Lua? O que adianta mandar naves para Marte, aonde os homens já estão pesquisando a vida em Marte? Existe aí um projeto de se mandar uma nave espacial com astronautas para Marte. O que adianta isso tudo? Se o homem não consegue deixar de lado as suas mazelas, os seus interesses mesquinhos e se preocupar um pouco com o próximo, a gente tem que fazer um esforço. Mas, infelizmente, existe um ditado muito antigo: o sol é para todos, mas a sombra acaba sendo sempre para os mais espertos, não é verdade? E por conta disso, nós estamos adiando a nossa evolução. Isso me faz lembrar aqueles alunos que resolvem marcar passo na escola e os professores fazem de tudo para poder ajudar o aluno. Mas o aluno não quer se melhorar, o aluno não quer se modificar. O aluno, ele parece que botou na cabeça que ele só vai evoluir o dia que ele quiser. É algo parecido conosco. As ferramentas estão aqui. Reparem que daqui a pouco o Livro dos Espíritos vai completar 200 anos. Eu não sei se estarei aqui com 100 anos de idade, o dia que o Livro dos Espíritos completar 2 séculos de lançamento. Porém, nós já estamos com esse manancial de conhecimento. Eu não preciso ter uma visão transcendental, acender um monte de incenso, colocar uma roupa diferente, ter uma visão holística para poder entender isso. Eu preciso abrir meu coração. Assim como todos os amigos que são convidados a refletir. Se nós desejamos ver Deus,
a gente pode ver Deus nas pequenas coisas, no nascer e pôr do sol, no nascer e pôr da lua, na natureza que existe e que sobrevive à destruição do próprio homem. O homem destrói a natureza e a natureza se regenera, porque os espíritos sabem que a Terra é uma grande escola que nos foi oferecida para nos melhorarmos e para crescermos. Agora nós temos que tomar cuidado, porque se nós não fizermos o dever de casa, a espiritualidade pode decidir que a gente complete o nosso ciclo de evolução num outro planeta tão atrasado contra a Terra. Porque se a Terra evoluir e nós ficarmos para trás, pode acontecer das duas uma, o que aconteceu há algum tempo nas escolas públicas, quando veio a reforma do ensino, nos anos 70, se eu não me engano, de 72 para 73. Se a escola se tornar um mundo de regeneração e boa parte dos alunos, dos habitantes, fizerem pé firme e continuarem marcando passo, ancorados não nas suas dificuldades, mas nas suas teimosias, esses companheiros poderão ser convidados, como muitos alunos foram na virada do ano de 72 para 73, de mudar de escola, porque aquela escola não teria mais a sequência dos anos que ele precisaria. Então, como foi com Capela, não podemos esquecer disso. Chegou um determinado momento que a estrela de Capela evoluiu e aqueles companheiros vieram para a Terra. Então, o que adianta a gente conhecer os meandros da criação do universo e guardarmos todo esse conhecimento num cofre a 7 chaves e não termos um olhar de compaixão para uma pessoa que sofre, para uma pessoa necessitada? Podemos ter as nossas dificuldades, mas eu acho que está na hora de todos nós começarmos a colocar em prática aquilo que a gente vem aprendendo na casa espírita, aquilo que os nossos pais, nossos avós nos ensinaram. Nós desejamos nos tornar pessoas melhores, porque esse planeta nós vamos herdar de nós mesmos. Podemos ser os herdeiros do mundo que nós deixaremos daqui a 4 ou 5 gerações. E eu me lembro que desde a década de 60 se dizia em despoluir a Baía de Guanabara. E nós estamos no ano de 2020, 60 anos depois, e essa conversa continua. Então, se o homem continua adiando o seu compromisso de reforma íntima, ele vai ter que responder por isso. Então, o conhecimento das leis morais da vida, o entendimento da existência de Deus, a percepção de Deus na natureza, a percepção dos amigos espirituais que nos cercam e que nos amparam, ela é importantíssima. Mas de que vale isso tudo se nós não colocarmos isso a serviço do próximo? De que vale ter esse conhecimento todo e sermos um livro fechado, como se dizia antigamente, nos tornando letra morta diante de quem mais precisa? Seremos responsáveis pelo conhecimento que estamos amealhando e seremos responsáveis pelaquilo que não colocamos em prática para auxiliar e servir. Como disse Emmanuel, aqueles que já têm algum conhecimento têm responsabilidade de auxiliar e ajudar aquelas pessoas que não têm essa visão. Eu desejo aos amigos uma noite de paz, uma noite de luz, na esperança que a gente conseguiu organizar um pouquinho o pensamento, porque essas perguntas, elas levam a gente a viajar. E agora eu chamo o nosso amigo Ricardo para que ele possa aparecer em cena, passando a palavra para a Selma.
e a Selma possa ir dando continuação a esse nosso encontro fraterno. Que Jesus nos abençoe por hoje, agora e por todo sempre. Muito obrigado. Amém, que assim seja. A Selma, ela caiu, teve alguns probleminhas, aí ela decidiu não retornar. Ela está assistindo na sala. Perfeito. Mas nós vamos fazer a prece final e logo em seguida a Nízia vai tocar para nós, vai fazer um recital com 3 músicas preces em sequência. Então, agradecemos, Éder, o seu trabalho, realmente muito bom, tá? Eu que agradeço o convite, amigo. Não, acredito eu que daqui a algum tempo muitos estarão lendo Os Exilados da Terra. Tomara que não, mas infelizmente muitos estarão lendo Os Exilados da Terra. Mas vamos à nossa prece final. Deixa eu subir a Nízia e o Luiz para eles ficarem aqui em cima conosco. Boa noite, Luiz. Boa noite. Boa noite, seu Luiz. Então vamos lá, vamos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento ao Pai Criador e Deus, na sua imensidão e grandeza. Jesus, nosso modelo e guia, mentor espiritual da nossa casa, nós agradecemos esses momentos de comunhão, esses momentos que o véu são descortinados e que nós conseguimos aprender um pouco da sua palavra. Que nós possamos, Senhor Jesus, colocar em prática, que nós possamos vivenciar este evangelho, sendo um evangelho vivo, um evangelho do dia a dia, que no trabalho, no estudo, no nosso cotidiano, nós possamos vivenciar esses ensinamentos que o nosso irmão Éder nos trouxe na noite de hoje. Agradecemos a espiritualidade amiga, agradecemos a todos presentes, que nós tenhamos uma noite de sono reparador, que nós possamos meditar sobre esses ensinamentos, sobre esses estudos, e damos por encerrada a primeira parte do nosso trabalho, com muito graças a Deus. Nízia, se prepara que eu vou colocar a primeira música. Só um minuto. É a mesma? Olha em tudo? Olhe em tudo da Vilma. Fique à vontade, Nízia. Vai ser as 3 em sequência.
Muito bom. Nízia, muito bom. Éder, muito obrigado mais uma vez. Não, agora foi perfeito. Foi ótimo. Luiz, beijo no teu coração. Agradecemos a todos Agradecemos a todos que ficaram até o final. À vontade, Éder. Boa noite. Pode falar. Boa noite também. Boa noite. Então, vamos finalizar por aqui. Fiquem todos com Deus. Semana que vem, só para lembrar, nós teremos a Cristina Costa dando prosseguimento ao estudo do Livro dos Espíritos. Fiquem com Deus todos. Amém. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.